Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Lembre-se disso, hein? Não importa onde esteja, não importa a que hora seja onde você esteja, importante você estar aqui conosco para mais um programa do Red Zone, para entender tudo o que está acontecendo sobre segurança da informação e tecnologia pelo mundo todo, não somente o Brasil, pelo mundo todo, de uma maneira fácil, simples, direta, extrovertida, divertida, para todo mundo entender o que está acontecendo e tomar um pouco de vergonha na cara e ter uma luz em sua vida para poder seguir um caminho mais seguro de seus equipamentos, seus celulares, tudo que você tiver. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu estou aqui sem o Amati novamente. Ele está enroscado com umas coisinhas aí de treinamento, né, desde a semana passada. Mas hoje eu não farei o programa sozinho. Hoje tem um grande amigo nosso que está aqui para fazer o programa. É um amigo que a gente tem aí quase 40 anos de caminhada junto. Então, tem muita história, tem muita sintonia e é um prazer ter ele aqui conosco para esse programa. Ele é o Marcelo Peixoto. Fala, Marcelão, como é que você está, velho? E aí, pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês aí. E aí, cara, 40 anos, hein? Quase 40 anos de caminhada. Eu me liguei disso hoje, para falar a verdade, Marcelo. Quando eu estava falando com você, eu falei, caramba, velho, faz quase 40 anos que nós estamos juntos, cara, que se conhece. O Amati eu conheço há um pouco mais de tempo, mas você foi meu primeiro amigo na faculdade, né? Então, isso em 1990. No mínimo 36 anos. 90, no mínimo 36 anos. E faculdade, trabalho, shows. Rock in Rio. Maracanã. Muita história, cara. Muita história. Eventos. Diversões, situações absurdas, quebra-quebra em camarim, nego caindo de palco, nego apanhando no palco, fora dele. Discussões profissionais. Muita coisa. Muita história. E a frase da semana, o negócio está tão agitado que a frase da semana fica assim, ó. Fique tranquilo, o mundo digital está mais seguro que nunca. Afinal, o Azerbaijão só foi atacado repetidas vezes. A Foxconn, que é uma das maiores distribuidoras de componentes eletrônicos, inclusive para a Dell, né? E os coreanos também, todos atacados. E o seu Windows BitLocker só libera acesso a drives protegidos se você não tiver o Windows 11. E depois teve outras reviravoltas aí que aconteceram, vocês vão ficar mais assustados ainda. E que bom que reuniões fechadas pelos cantos dos Estados Unidos e a Swift Security estão unindo forças para, com certeza, resolver tudo isso. Essa é a fábula da semana, não é a frase da semana. Seria cômico se não fosse trágico, né? Putz, cara, tá demais. Eu comento com a Mati direto isso, Marcelo. Cada semana que a gente inicia um programa, a gente fica assustado pela quantidade de absurdos que a gente vem vendo. Parece que as coisas estão só piorando. Aquela história de, não, tem sempre a luz no fim do túnel, eu começo a acreditar que é mentira. Né? Que não é possível ter uma luz no fim do túnel, porque não é possível ter tanta gente fazendo tanta besteira para tudo quanto é lado, né? Não é normal um negócio desse, cara. Cai de paraquedas, é um atrás do outro toda semana. Tem gente que tem problema anos após anos e não para de ter problema. Eles querem continuar a ter problema, a fazer graça, a entrar na fila do desespero. E é o que está acontecendo, cara. É o que está acontecendo o tempo todo. Chega a ser assustador. Mas fazer o quê? Segue em frente. Bom, sobre o que está acontecendo pelo mundo da tecnologia, hoje em São Paulo, né, eu acho que ainda está acontecendo a Sirena, deve estar terminando a Sirena, né, agora são 7 da noite. Então, o evento da Patrícia Caprioli, sobre o nome dela, se eu não estou enganado, né? Vamos ver como que as coisas estão. Eu não pude estar presente, a Mati também não, mas tem muita gente que a gente conhece estava por lá.
E muito em breve a gente traz notícias de como foi esse evento, que, se a julgar como foi ano passado, vai ser bom de novo, né? Se for no mesmo nível, pelo menos, bom vai ser, né? No sábado e domingo, teremos a B-Sides em São Paulo. Vai ser lá na Moca, uma faculdade da Moca. A gente não pode falar o nome, mas se você entrar no site da B-Sides, bsides.com.br, acho que é .com só, ou .com.br, você procura aí que vocês vão achar. E no sábado tem cursos e alguns workshops, e no domingo, desde as 10 da manhã até as 7 da noite, palestras, uma atrás da outra, as palestras principais do evento, mas as palestras das villages. Então vai ter muita gente por lá, trocando ideia, aumentando seus networks e aprendendo um pouquinho mais. O que é legal? É recorde de participação de todos os anos, né? Então, em 5 dias ali, atingiu 4.000 e poucas pessoas que vão participar desse evento. Para quem nunca acreditou que a B-Sides poderia crescer, está provado que ela cresce e tem força para crescer muito mais. O problema que o povo tem que acordar para a vida é que no Brasil a gente tem um intervalo que as coisas de comunidade estão no limite. 3.000, 4.000 pessoas, está no limite. Quando você vai pular para 5.000, por exemplo, o investimento já é muito maior, né? Tipo, dobra, triplica para você fazer um evento, de pular de 3, 4.000 no máximo para 5. É muito engraçado isso, por espaço, por valores. Então, quem patrocina, quem participa, quem apoia esse tipo de coisa, tem que entender isso também e começar a abrir os olhos para a B-Sides, que ela não veio para ser simplesmente uma marolinha e ir embora, né? É a 23ª, se eu não estou enganado. Antes tinha mais de uma por ano, agora é uma por ano, todo mês de maio. Então está na hora de ter mais apoio e mais gente ajudando. E logo na sequência, né, na segunda-feira, terça-feira, ali no início da outra semana, tem You Shot the Sheriff. Então essas são as 3 principais, são na sequência, assim, no mês de maio, para quem puder. Assim, a B-Sides já não tem mais ingresso. A Serena já acabou. E o Shot the Sheriff, eu acho que eram só convidados, né? Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou vai ficar sabendo as notícias depois também, porque não vai ter jeito mais de participar. Fazer o quê, né, Marcelo? Você não vai em nenhuma dessas daí, não, né? Não tem nem como, né, Marcelo? Não, ano passado eu fui na B-Sides, maravilhosa. Na B-Sides, sim. Maravilhosa. Olha, já fui em grandes eventos de tecnologia, mas por ser a B-Sides, eu fiquei abismado com a quantidade de gente interessada, gente da nossa idade, gente que está começando na caminhada. Foi maravilhoso, viu? Assim, ver. Inclusive no ano passado, evento, né? No ano passado, teve um lance que eu, conversando com o Kiz, que é um dos organizadores, a gente estava até lembrando, né? Na segunda, terceira B-Sides, no Espaço Kids, tinha uma criança lá que foi a primeira vez ter contato com computadores, entender como é que era o mundo digital. E nessa B-Sides do ano passado, ele palestrou. Então, olha que loucura, né? Para pensar nisso. Muito legal. Ele foi menininho, conhecer com os pais, e aí no ano passado ele estava como palestrante na B-Sides. Cara, depois me falar que não cresce o ser humano. Porque esse tipo de... Só vai virar hacker que vai criminoso. Não tem nada a ver, velho. Acho que... esse papo aí, acho que... Já deu, né? Foi pelo menos uns 20 anos ou mais, né? Eu quero que os caras que acreditam nisso. Cibersegurança é, sobretudo agora, um negócio, né? Um business enorme, com muito campo para entrar para trabalhar, muito campo para explorar como negócio mesmo. E vai aumentar sempre, como você mesmo disse, você está sempre tendo cliente, está sempre. Não falta. Não tem como, porque não para, né? E a gente mesmo, cara, a gente nunca parou de estudar.
A gente constantemente tem as mudanças, a gente tem que acompanhar. Se não acompanha, fica para trás, velho. Rápido, e rápido. Né? A gente tá ligado com questão de cyberguerra, né? E acontecendo pelo mundo afora, a brincadeira da tentativa do Azerbaijão ali de ataque, mas grupos ligados ao Irã, né? Tentando não, chegando às vezes Estão fazendo o tempo todo. O dia inteiro. A gente vai até falar de alguns casos aqui no dia de hoje. Bom, mas vamos lá. Vamos para as notícias, né? A primeira que está todo mundo falando essa semana, que ninguém para. Aliás, nessa semana não, as últimas 3 semanas, desde que começou o mês de maio, né? Final de abril, início de maio, o papo da hora é a nova capacidade de inteligência artificial criada pela Mythos, né? Pela Cloud, que estão falando que é o Cloud Mythos, né? Que vai ter a capacidade de interagir com fragilidades, vulnerabilidades, descobrir coisas que ninguém possa imaginar que possa ser descoberto, tomar decisões, autocorrigir e muito mais coisas, né? Que, tipo, acabou o trabalho para nós, agora é só apertar o botão e deixar a máquina funcionar. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem para falar, devagar com dor. Tudo que tem inteligência artificial, e a gente fala não só inteligência artificial, mas tudo que é tecnologia, vem para ajudar. A gente tem que abrir os olhos, a cabeça, entender e tirar o melhor disso, né? O problema é que tem muita gente utilizando a inteligência artificial de forma errada. Quem está usando bem é os bandidos. Né? A verdade é essa. Bandido já saiu na frente de um monte de coisa aí. Mas, assim, as empresas estão correndo atrás e estão melhorando a cada dia. Só que agora já começou um impasse. Por que um impasse? O que estão falando do Cloud Mythos, da Anthropic, é tão poderoso, que essa semana os Estados Unidos, como é que fala? Mas efetivamente ontem, houve uma reunião de portas fechadas do Departamento de Segurança americano com a empresa Anthropic, onde funcionários da Anthropic apresentaram como que é a ideia do Mythos, o que ele tem de capacidade, o que pode ser feito, como pode ser explorado, devido ao surgimento de incertezas e possíveis problemas com dados seguros do governo americano. E aí começam o quê? O Departamento de Justiça se interessou por isso. A NSA diz que já está usando, não interessa como, mas já está usando. A CISA, que é a responsável, está dizendo que não usa, quer dizer, supostamente não usa. Nessas horas, eu acho que é mais um jogo de truco. O cara está com o zap na mão e não quer contar a verdade, né, Marcelo? Porque você acha que o nego, se ele tem acesso a isso, ele não vai mexer, não vai querer usar, cara? É impossível. Aquela história. Não estou usando, mas estou estudando ele. Né? Estou testando. Não estou usando, mas estou testando em que ambiente? Que dados que estou utilizando? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Agora, assim, você fala, a CISO diz que tem impacto e riscos. A NSA já está utilizando. Então, começou quebra-quebra nos Estados Unidos. Vai para frente, não vai para frente, o que é? Se tudo que estão falando esse novo produto entregar, vai ser uma reviravolta em muitas situações do mercado. Isso está claro, não é mesmo? Porque o cloud, por si só, já está revolucionando o trabalho de desenvolvedores web, né, cara? Não só web, de sistemas também, não é verdade? A questão do Mythos é que, como o CEO da Anthropic falou, ela é muito poderosa, mas ela é muito, na nossa gíria, a gente diria que parruda, né? Ela vai demandar de uma força computacional muito grande, que talvez não sejam todos os clientes que terão acesso, mas grandes clientes que são grandes, entre aspas, players no mundo, os governos, é igual para governo, instituição militar, esses caras vão ter condição. E
E assim, inicialmente vão abrir para 40 empresas, né, convidadas para teste, e ainda não vai ser aberto ao público. Mas, pelo que promete, é uma quebra de paradigma com relação à inteligência artificial, ligada à cibersegurança. Eu achei ontem uma palestra de uma pessoa que eu conheço em São Paulo, que estava dando um evento mais empresarial do que tudo, que ele estava fazendo a palestra dele chamava Atrofia Cognitiva. Era atrofia cognitiva, né? Então, assim, o problema está aí, né? Esses medos que estão gerando entre o que realmente pode ser utilizado e o que pode gerar problemas, né? Se a gente pega o cloud por si só, tem muita gente já utilizando e tendo muito sucesso com ele. O problema é que a pessoa, quando está diante daquele código que foi criado, ele tem que ter um mínimo de discernimento e conhecimento sobre aquele tipo de linguagem que ele gerou o programa, um Python da vida, ou seja lá o que for, para ele entender se existe um mínimo de segurança embarcada naquele produto que está sendo criado. Porque senão o cara quebra a cara, né? Tem muita gente tendo credencial vazada, acesso errado em banco de dados, né? Mas não tem jeito, né, Marcelo? O cara precisa conhecer no mínimo, não é verdade? Você, como desenvolvedor, você sabe disso. Como a gente já conversou em outras ocasiões, mandar criar e fazer o copy-paste não vai dar certo. Tem que criar, usar como estagiário, e o estagiário vai te entregar o sistema programado, você vai ver se está tudo direitinho, você vai ter que testar, vai ter que passar por um crivo de um profissional mais sênior, porque é excelente a ferramenta, é maravilhosa. Você vai conseguir passar para fazer uma codificação que talvez você precisaria ter um outro sênior fazendo para você. Ele vai fazer, só que não é perfeito. É isso que é louco, né, cara? Eu vejo tanta gente saindo da faculdade porque fez um estágio, já estão se julgando sênior. Mas sênior o quê? Sênior apertador de botão de um cloud, de um 8N8, essas coisas assim, porque tem um monte de coisa que ajuda, cara. A gente estava conversando antes de começar o programa de produtos que fazem parte visual, melhoria de imagem, melhoria de gravação, comerciais de TV. Então tem muita coisa que é interessante realmente e tem muito que não tem bom senso nenhum. Por exemplo, se o cara for fazer um filme inteiro produzido em IA, já começam os problemas. Né? E esse monte de artista? Ninguém vai pensar nos caras, vão mandar todo mundo embora? Vão trabalhar só com avatar? Sério mesmo? Então, assim, falta um pouquinho de bom senso. E o ser humano, pelo histórico que a gente tem, a gente nunca teve bom senso quando envolve dinheiro e poder. Não é verdade? Então, me assusta um pouco isso, cara. Mas sabe, eu vi um curta-metragem que era um cara que entra dentro de um videogame. E esse cara, ele era um barman que a equipe lá que estava fazendo esses curta-metragem, ela conhecia, pagou para ele não sei quantos mil, se for $1 milhão pela imagem do cara, e aí fizeram o avatar dele, e o avatar dele é o personagem do filme. Até aí, essa questão da precificação, da monetização da imagem da pessoa, ok, isso daí vai ser obrigatório e não se fala mais nisso. O problema que está acontecendo em Hollywood e em outras produtoras é que estão questionando a falta da presença do ator real com o valor artístico do produto final, né? Então, isso que é a história. Uma e coisa aí, você tem um personagem que você consegue fazer ele mais novo com IA. A outra coisa é você fazer um filme inteiro com personagens. Os atores são os atores mesmo, são avatares dos atores. Ok, vai estar lá, sei lá, o Harrison Ford vai estar lá, o outro vai estar lá, tal, mas você sabe que não são. E o cara vai receber sem trabalhar. É esquisito isso, né? Mas assim, e as expressões, e talvez uma ou outra, como se diz,
Encenação. A encenação e os improvisos do pessoal que os mais seniors eles fazem, apesar de tem diretores que não gostam, mas os caras fazem, você não vai conseguir fazer tão fácil com o IA. O IA acho que vai ser um quebra-galho. Vai ser um quebra-galho. Muito louco. Muito louco. Vamos ver. Eu acredito que essa IA que a gente conhece, ela vai sumir e vão mudar muita coisa até, sei lá, até metade do ano que vem. Acho que isso aqui ainda dura. Não tenho dúvida. Máximo. No máximo. Tenho dúvida. Porque teve muito investimento e quem investiu de verdade não teve lucro. Né? Quem está tendo lucro são quem está usando a IA para outras coisas. É isso que está o problema. E quem investiu no início não vai conseguir ganhar nada em cima desses desenvolvimentos que já ocorreram com as LLMs, com as outras coisas, entendeu? Então não adianta. Né? Então vamos ver para onde vai essa carruagem aí. E o negócio é tão louco que, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos tem essa dúvida que o governo está gerando, a parte assim, do Departamento de Justiça do governo está gerando em cima do cloud, né? A Sweet Security já lança um IA, né, para contra-atacar esse momento da Mythos. Então, olha que coisa mais sem pé, sem cabeça. Ninguém nem sabe direito como vai funcionar a Mythos e os caras já estão falando que a deles é melhor, porque eles até colocaram que eles oferecem uma solução potencial, fornecendo simultaneamente testes de intrusão automatizada e contínuos baseados em agentes construídos com o conhecimento automático detalhado da infraestrutura de cada cliente. Então, do lado da suite, que eles estão falando que é o Suite Attack, eles estão falando que a maneira como eles trabalham, eles abastecem o sistema deles, a linguagem deles, dedicada ao negócio. Então, eu vendo flores, então compro esse produto, ele vai entender tudo de flores e se prepara para o meu mercado. Coisa que a Mythos não faz. Agora, como não faz se não foi nem lançado direito, né? Então, sei lá, ou tem muita, como é que fala, espionagem industrial, né, Marcelo? Ou então o povo tá dando tiro para qualquer lado para não perder o momento de fazer propaganda, né, cara? Exatamente o que você falou. A minha é melhor. Aí vem a outra, assim, que mostra umas features muito mais avançadas e fala assim, mas a gente não tinha visto como funcionava, tal. A não ser que eles viram e a gente não viu, né? Então, eu acho muito difícil. A OpenAI, que tem muito mais condição que qualquer outra para competir com a Anthropic, está correndo atrás também. Mas ainda está correndo atrás. Cara, e aí a gente vem, né? Qual o sistema computacional que tem mais distribuído no mundo inteiro? Windows. Microsoft Windows. Então, a gente já pegou um exemplo recente que, de uma hora para outra, o Defender passou a se mostrar muito mais capaz que uma série de antivírus que tem muito mais tempo de trabalho no mercado. Né? Por quê? Porque pela quantidade de informações que eles coletaram durante todos esses anos, se você pega os resultados hoje do Sentinel, né, na cloud, ou o próprio Defender em standalone, você vê que o produto está com uma qualidade lá em cima. Aí você imagina o que eles vão fazer com o Copilot. Não é verdade? Então, tem os detalhes, por isso que eu estou falando. Essa IA que nós conhecemos não tem como ir para frente do jeito que está. Né? Se a gente pegar os últimos 6, 7 meses aí, a Gemini, né? Gemini, o que você prefere chamar, da Google, ela já está na 3ª ou 4ª versão, está indo para a 4ª, se não me engano. E, assim, uma melhor que a outra. Né? A OpenAI, que começou a história, está mais avançada ainda. Então, não tem como a gente imaginar o que vai acontecer num curto prazo de tempo, cara. Porque está muita coisa encavalada, todo mundo lançando coisa. E eu ainda acho que tanto a Google quanto a Microsoft tem muita bala na agulha. Não é verdade, cara? Não tem como. Muita, muita. Não tem como. E olha que louco, esses caras aqui, por exemplo, da Sweet Security, esse detalhe que me chamou a atenção, né? Eles falam que o agente deles oferece uma solução teórica, né, que exige um conhecimento profundo de cada infraestrutura envolvida.
Então, os modelos de perímetro deles são generalistas, brilhantes, mas não conhecem nuvens individuais, né, que é o caso do Anthropic. E eles vão passar a analisar as nuvens individuais, ou seja, vão estar mais próximos dos clientes. Ou seja, eu acho que tudo marketing, é tudo especulação. A gente tem que esperar um pouco para saber qual vai ser desse switch attack e como será essa Cloud Mythos, na verdade, porque é muito cedo para a gente falar, não é mesmo, o Marcelo aí te chamando de Amado? Sim. Vamos ver o que o pessoal da tal reunião lá secreta fala, né? Ver o que vai acontecer. Reunião de porta fechada, e aí eu não entendo isso. Para pensar, eu faço uma reunião de porta fechada com você, certo? Porque eu estou querendo ter um sigilo. Aí abre as portas, nós vamos para a rua. Aí eu conto tudo para o jornalista. Cara, isso não existe, cara. Não é tudo, né? Conta 99%. Eles contam 1%, os outros 99% eles guardam no bolso, cara. Mas conta 1%, mas faz a gente parecer que é 99%, né? Qual que é o sentido, cara, do cara fazer uma reunião às pressas dentro do Senado com o Departamento de Justiça de Segurança dos Estados Unidos? E aí, no momento que acaba a reunião, os senadores dão um monte de entrevistas falando uma coisa e os diretores da própria Anthropic também deram um monte de entrevista para cara, ué, que historinha é essa, cara? Eu entendo também que tem uma preocupação, o pessoal não sabe do que é capaz, né? Porque funcionário do governo que é desafeto de outro partido, coisa, tá cheio. Então, caiu na mão errada um negócio desse, eles querem saber qual que é qual seria o volume do estrago, né? Porque ninguém faz o estrago que estão fazendo lá na Coreia do Sul se não tem gente simpatizante ao outro lado. Exatamente. Então, assim, a gente mesmo aqui já passou por isso recentemente, uma troca de governo federal. Pode passar de novo, porque sobra gente simpatizante ao outro lado que sabota. Sabotagem faz parte da política dos caras hoje em dia. Só que uma sabotagem em alto nível lá pode ser complicado. Então, talvez uma parte disso daí pode ser preocupação também dos caras. E assim, uma coisa muito tecnológica para os caras que controlam o dinheiro lá, eles não são da área tecnológica. Eles são a área governamental que controla o dinheiro. Eles querem saber onde eles estão colocando o dinheiro deles também, né? Por isso que vira especulação. Ninguém vai jogar todas as cartas na mesa. A verdade é essa. Bom, saindo desse mundo da Cláudia aí, vamos dar um pulo até o Azerbaijão, que a gente estava falando. Os caras sofreram ataques repetidos em cima do Microsoft Exchange. Aí a gente fala assim, cara, mas espera aí, quem que fez isso? Foram chineses. Aí vê só, chineses atacando o Azerbaijão, que até pouco tempo atrás eles eram parceiros. Será que, por causa do Azerbaijão entrar em contato com o Trump americano para tentar dar palpite sobre o Irã, não tem influenciado nada, né? Isso já começa a chamar a atenção de alguns detalhes. Isso é especulação nossa, né? Mas aí o que acontece? Mas o que acontece? Esse ataque no Exchange em cima de backdoors que são conhecidos, de vulnerabilidades conhecidas e que incessantemente foram divulgados nos últimos tempos, né? Do ano passado, no final do ano passado, 25 de dezembro para cá, tá? Já teve umas 3, 4 situações de atualização em cima do Microsoft Exchange e o povo do Azerbaijão esqueceram de atualizar. Coitadinhos, né? E aí o chinesada desceu a porrada nos caras e as empresas de energia, que é de tecnologia, infraestrutura crítica, todas impactadas por causa de um problema no Exchange. Cara, o Exchange, a partir de julho desse ano, ele não vai aceitar mais conexão com TLS 1.0 e TLS 1.1.
Isso já está promulgado pela Microsoft, eles vão cortar e não vão aceitar. Se hoje, com um monte de problema foi colocado, 4 vezes, do Natal para cá, né, do ano passado para cá, já teve 4 alterações do Exchange e atualizações. E o povo ainda está fazendo besteira. Imagina quando chegar em julho, Marcelo, e cortar os protocolos de conexão com o TLS da vida parar de funcionar, cara. Aí o handshake não existe, acabou, ninguém acessa correio, pelo menos não vai ter mais vírus, né? Mas você tocou num ponto que é interessante, né? O Azerbaijão e a China, eles já firmaram parceria. Eles são parceiros, né? Pois Qual é. que é o fim disso daí? O que foi isso aí? Será que eles querem alguma informação? Os chineses querem alguma informação que eles têm lá? Eu acho, eu taco fogo na história da guerra, né? O Azerbaijão foi querer, Azerbaijão e Índia foram querer mediar coisa entre os Estados Unidos e o Irã. A Índia, semana passada, teve uns balacobaco lá que ninguém entendeu disso, era um ataque, se não era, dá silêncio de rádio, ninguém falou mais nada, e agora apareceu isso daqui com empresas de energia do Azerbaijão. De repente, não é nada. De repente, não é nada. Só que para pensar, quando a gente começa a analisar que a China está comprando distribuidoras de energia pelo mundo todo, né? Aí você fala, será que eles não estão dando uma sapeada como é que está antes de botar o dinheiro em cima da mesa também? Pode ser, cara. Pode ser. Para regatear aqui no preço. Aqui no Brasil, por exemplo, CPFL já está na moda chinesada, né? A coisa tá brava, cara. A coisa tá brava. Vamos ver o que vai acontecer com o Azerbaijão, né? Que virou tanto pedaço a Rússia, né? Turquistão, Azerbaijão, né? Os nomes tudo não. Turcomenistão, aonde eles estão, não sei onde estão, né? Tudo tipo assim. Bom, e ao mesmo tempo que os ataques aconteceram no Azerbaijão por hackers chineses, hackers iranianos e, de novo, aquela turma do Mudwater, que a gente já mencionou na semana passada, que estava fazendo ataques nos Estados Unidos e na Europa. Agora eles atacaram um grande fabricante de eletrônicos da Coreia do Sul. Não se divulgaram quais são esse grande distribuidor eletrônico aí da Coreia do Sul, mas os ataques foram em cima de PowerShell, né, e exploração em cima de DLL. De que produto, cara? Eu tinha marcado aqui, foi do SentinelOne, olha isso, cara, e do 4Media, que é um utilitário de áudio legítimo utilizado pelo povo da Coreia. Cara, esse tipo de situação, onde tem grupos de hacker atacando algum produto, eu não acho que nunca por acaso, sabe? Eu acho que são coisas que já tá ali, ó, é persistente na minha cabeça. O cara tá sapeando o lugar há tempos, cara. Tem tanta tecnologia hoje em dia para bloquear, para ter situações. Não é possível estar tudo escancarado, não é verdade, Marcelo? Eu acho que sempre tem o nego de dentro falando assim, por aqui, ó, vem. Foi aquilo que eu te falei. Sempre dentro tem o simpatizante do outro lado que acaba ajudando a abrir a porta, né? É triste isso aqui, cara. Isso faz parte do jogo de guerra, né? A história dos caras falaram que utilizaram a parte do PowerShell principalmente para fazer isso, capturar screenshots, realizar reconhecimento, obter payloads adicionais, estabelecer persistência, roubar credenciais e criar túnel de SOC. Ou seja, tudo que você pode fazer no ambiente dos caras, os caras fizeram, né? Então fecha tudo, formata e começa de novo. Coitada da Coreia do Sul, né, cara? E quem que é o grande fornecedor? É o L ou é o S? Deve ser o K-pop, né? Que é o maior fornecedor da Coreia do Sul. É o K, né? Nem o S nem o L, é o K. É o K-pop. É o K. Esse também me chamou a atenção, cara, mesmo porque a gente tem contato direto com eles, que a gente
não só conhecimento, mas a gente já tem meio que um trabalho assim próximo. A Foxconn, né, assumiu que teve fábricas na América do Norte que foram atingidas por ataque cibernético. Cara, a Foxconn, ela faz produtos para Dell, cara. Então, Apple. imagina. Hã? Apple também. Então, Apple e Dell é uma das maiores produtores e distribuidores de componentes eletrônicos para esses dois grandes consumidores, vamos falar assim. Então, tem Foxconn no Brasil, tem Foxconn nos Estados Unidos, tem Foxconn na Europa, né? É considerada uma empresa de Taiwan, mas todo mundo sabe que é uma empresa chinesa também, né? É óbvio que ela é chinesa. Está em Taiwan, mas é chinesa. Taiwan vai deixar de ser Taiwan, vai voltar para a China em mais alguns anos aí. Não tem um negócio desse, mas ela tem, não tem? Taiwan. Isso tudo vai ter uma guerrinha, né? Os caras compram porto e já ficam explorando o porto, agora compram negócio de energia, não dá nem para entender o que o chinês faz direito. Mas, enfim, cara, olha só. Clientes deles, Intel, Apple, Google, Dell, NVIDIA. Então, assim, não é coisa pouca. E os hackers afirmaram que roubaram 8 terabytes de dados, representando mais de 11 milhões de arquivos. A Foxconn já teve um problema em 2024, né? Dois anos atrás, mas não foi a Foxconn propriamente dita, foi uma parceira que eles estavam adquirindo e no meio do processo esse parceiro foi atacado. Na época, falaram inclusive que o ocorrido foi por não estar com todas as diretrizes tomadas, protegidas, blá, 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 e que o impacto foi menor que o parecido. Mas é aquela coisa, quem apanha sempre fala que não doeu o tapa, né? Como é que é aquela história? A gente já passou por algo parecido com um cliente grande, né? Que fala que não foi nada, que é para não cair o preço da ação, né? No mercado. Porque a sociedade, minimiza o negócio aí para a gente não ter perda. Eu conversei até com o pessoal do Brasil. O Brasil não foi de modo nenhum atacado, não, impactado por isso. Mas esse grupo ransomware chamado Nitrogen, né? Eles conseguiram pegar informações mesmo dessas empresas, dessas filiais nos Estados Unidos. Não teve grande impacto. Normalmente o jornalista faz mais barulho do que o normal. E muitas vezes os clientes também minimizam os problemas, né? Jamais vou falar que teve um problema muito sério, que está com dados absurdos vazados, porque senão impacta, você falou, impacta a grana no mercado e tudo mais, né? Então, da empresa, ixi. Vamos ver para onde vai essa conversa aí para a gente entender melhor, né? Agora, esse caso aqui que envolve a Microsoft também é um dos mais engraçados dessa última semana, né? A Microsoft teve uma falha no Windows BitLocker que estava permitindo acesso a drives protegidos, né? E teve uma POC liberada. O que aconteceu? Um pesquisador foi lá e avisou: querida Microsoft, olha o problema que vocês têm com o BitLocker, blá, 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 blá. Tem aqueles bug bounty da vida. O que aconteceu? Nada. Ignoraram. Passou um tempinho, querida Microsoft, o problema é sério, é assim, assado, não sei o que, não sei o que. A Microsoft fez o quê? Nada. Pela terceira vez, querida Microsoft, olha, aconteceu isso é sério que eu estou falando. Eles ignoraram. O que o pesquisador fez? Foi lá, pegou as provas de conceito que ele tinha feito, a POC, e botou para o povo ver, né? Deixou isso escancarado para todo mundo. E aí começou o barata voa, né? Microsoft sai correndo, fala: o que eu faço? O que eu vou resolver? O problema não é bem assim. Aí fala que são explorações antigas, que é baseado em coisa que já foi um zero day corrigido. Aí começa aquele monte de conversa desencontrada. No final das contas, a Microsoft disse que não era como estava sendo explicado por esse pesquisador,
que ela já tinha, inclusive, no mês passado, liberado no Patch Tuesday os consertos para esses problemas. Patch, atualização e tudo mais. Por outro lado, investigando esse problema que ocorreu, a Microsoft, né, ela resolveu o problema no BitLocker para usuário do Windows 11. Só do Windows 11. Então, se você tem um Windows Server, um Windows 10, alguma coisa mais antiga, o problema ainda persiste. Agora, aquela história, quem é que está falando a verdade? A Microsoft realmente não tem problema, resolveu no Windows 11, seja o que Deus quiser aos outros, que ela vai resolver depois, se resolver, porque está cortando já o suporte em cima do Windows 10, ou esse cara vai botar mais ainda a boca no trombone e vai escancarar outros problemas do BitLocker. Que situação que o povo fica nessa, ô Marcelo? Difícil, né, cara? Pois é. A princípio, o problema é no BitLocker, mas é um problema que visualmente você só vê ele em ação no Windows 11. Mas o problema é no BitLocker. O BitLocker do Windows 10 é diferente do 11, do outro Windows é diferente do Windows 10. Então você conserta o Windows 11 que estava aparecendo e está tudo bem? Tá tudo bem? Essa que é a briga, né? Ou é só uma levantada de tapete e varrer a sujeira para baixo? Ou, de repente, eles confiam nas outras camadas de segurança e não querem falar que está só remediado, né? Pode ser também. Né? Porque que isso aqui dá pano para manga, dá. Tá? Porque no mês passado, quando lançaram as correções de BitLocker, né, não estava tão escancarado como foi com a divulgação desses problemas. Olha, tem problema. E a gente está cansado de ver isso. Aconteceu recentemente na própria Google, o cara falando que para a Google não, foi na... Desculpa, foi na... Ai, meu Deus do céu, acho que foi na UOL, que teve gente que falou que tinha um problema no e-mail da UOL, ninguém falava que não era nada, o cara pegou a POC e botou para todo mundo ver. No momento, foi aquele boom de todo mundo querendo entrar na conta de correio de terceiros, o Diaba 4. Dizem que até hoje não está resolvido. Né? E ficou por isso mesmo. E o pessoal continua tendo acesso, a UOL continua aí, ninguém tem coragem de falar mais nada, porque a POC ficou por POC por isso mesmo. Né? E aí fica lá o problema. Eu, sinceramente, Marcelo, eu não sei para onde vão as coisas desse jeito, viu, cara? Mas assim, né, com relação a esse problema do BitLocker, também nesse meio da confusão, tem o negócio que a Microsoft quer se livrar do Windows 10, né? Eles querem se livrar. Então, olha, consertaram do Windows 11, o Windows 10, passa aí, instala o 11, tá corrigido. Essa história. Vamos instalar fizeram o Exchange, né? O Exchange 16, 2019, falaram assim, não, já isso aí não tem mais suporte, acabou. Então, joga uma dessa daí, conserta só no novo e bola para frente. Azar sempre do cliente, né? Cara, para ser bem sincero com você, eu acho que tem nego que nem sabe como funciona o BitLocker ainda. A verdade é essa, cara. Mas uma coisa que me assustou recentemente é que eu vi funcionando na minha frente você desativar coisas do BitLocker usando o PowerShell. Entendeu? Funcionando bonito, sabe? Você vai na unha com comandos específicos, aquela coisa, o Windows, né? Quando a gente fala do Windows, ele tem uma infinidade de ações do seu kernel que ficam guardadinho ali para emergência, né? Os caras guardam tudo na meia. Porque a própria Microsoft, acho que usa, ou os desenvolvedores criaram para ter facilidades durante o desenvolvimento do produto, a gente não sabe. A questão sempre aparece algum comando que já está embarcado naquela versão e outras versões que funciona com uma beleza no PowerShell. É louco isso daí, não é verdade? Então, assim, quando aparece uma POC falando de um problema, vamos sendo advogado do diabo, se eu sou Microsoft,
com o meu tamanho de Microsoft, eu falo, é mesmo? Tem um problema? A gente já conhece, está tudo sob controle. E aí, você fala o quê pro cara desse? Você acha que ela vai falir porque o cara vai colocar a POC no Jornal Nacional? Vamos falar assim? Vai nada, né, cara? Acho que caiu nesse nível de desleixo aí, cara. Será que é desleixo? Sem contar que vai para o ticketzinho lá. As próximas versões, o cara corrige aquilo lá, entra no meio sem ninguém falar nada e não teve nada. A próxima deve estar corrigida. E se não tiver corrigido, ó, paciência, a culpa não foi minha, não é verdade? Mas eu realmente eu não sei, mas como é o programa de bug bounty da Microsoft. Das outras eu sei que o pessoal respeita, que pagam certinho. Eu acho que nem todas, viu, Marcelo? Nem todas. Tem produtos e produtos que pagam bug bounty direitinho, viu, cara? A Apple ouvi falar que paga bem, paga direitinho. Acho que a Mozilla também, o Firefox, né? A Google já viu um monte de gente falar que não paga, e outros falam que paga e paga muito dinheiro. Então, informação desencontrada. Então, a da Microsoft eu realmente não sei. A gente vai ver para onde vai esse negócio desse BitLocker, mas o que eu vejo, assim, em termos gerais, que não arrumaram para o Windows 10, servidores mais antigos e tal, é bem o que o Marcelo falou. Eu acho que eles querem acabar com o produto mais antigo, vê um problema desse daí, a postura de corrigir na versão mais nova já dá um sinal que eles não estão muito preocupados com o que está mais antigo, não é verdade? Já anunciaram, inclusive, que vão parar de dar suporte no Windows 10, não é verdade? Então, não vão se preocupar. É o que dá. Se aparecer mais alguma coisa, a gente traz para vocês e a gente vê o que dá para fazer, se é que dá para fazer. Bom, agora tem uma situação aqui que isso aqui dá pano para manga, cara. É uma coisa que você sabe, sim, você me conhece, sabe que eu nunca engoli muita história de phishing, né? O Amati também é outro que também nunca engoliu muita história de phishing, porque campanhas de phishing, na minha cabeça, só serve para apontar o dedo e falar que o cara fez merda, clicou em coisa errada, né? Então, acho que isso não vai ensinar ninguém. Mas, né, os principais SOCs e MSSPs estão prevenindo incidentes de phishing que os filtros de e-mail não conseguem detectar. Cara, então vamos lá. O phishing, eu acho que não dá para ser, com a inteligência artificial ainda do jeito que está, não dá para ser detectado simplesmente com filtro no e-mail, né? Porque, primeiro, os textos são muito melhores, a qualidade dos ataques e campanhas de phishing são muito melhores do que era de um tempo atrás. Eles estão utilizando a inteligência artificial e Kubernetes, principalmente, para gerar várias instâncias e repetidamente ser distribuídas. Então, as campanhas são muito mais bem elaboradas. O primeiro ponto é esse. Então, assim, o SOC e o CIEM da vida, o pessoal que está trabalhando ali de search, tudo, ter ferramentas e capacidade de perceber, antever situações de phishing, eu até acredito que sim, melhorou muito. Mas, Marcelo, você não acha que é uma questão de educação aqui, que o pessoal sempre evita de falar? Como é que você vai botar na cabeça de um cidadão que nunca teve e-mail da vida, que ele tem que usar o e-mail com parcimônia, não tem que pegar a credencial dele e fazer compra na Shopee, por exemplo. Vai no OnlyFans e faz cadastro dele com o e-mail da empresa. Então, esses caras estão pedindo para ser atacado, cara. Não é verdade? Assim, o phishing ele não funciona por si só. Tem aquela pecinha que eu falo que é a oitava camada, né? Aquela pecinha que está na frente do computador, cheia de dedos, que ele vai clicar numa coisa maliciosa, ele vai baixar um produto malicioso, ele vai interagir com aquela mensagem de forma, assim, desleixada, vamos dizer. Por quê? Por
falta de conhecimento. Então, toda vez que eu vejo alguém falando que tem, porque agora nós temos filtros melhores, agora nós temos produtos melhores, agora o software está mais aparelhado, a ciência está melhor, agora estamos utilizando inteligência artificial nos EDRs que vão verificar também e-mail. Cara, quanta balela, né, cara? Você não acha que ainda peca sempre na mesma coisa que é a educação, Marcelo? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo na semana passada, uma coisa bem interessante. Eu estava para receber um orçamento de pintura do prédio onde tem escritório. A pintura dos halls do elevador estava lá, era um dos itens. E aí eu recebo um e-mail de uma mulher, tal, uma empresa, e tá lá o orçamento, tal, hall do elevador, tal. Eu fiquei pensando, mas o rapaz, o pintorzinho lá, tá usando o sistema de coisa. Bom, o hall do elevador, e uma coisa que a gente precisa evidenciar, que às vezes você usa o e-mail, você não está concentrado, às vezes você está conversando com alguém, ou está andando na rua no celular, e você olha aquilo e você vai. E eu abri. Não era um phishing, não era nada, era um e-mail que tinha vindo errado para mim. Mas eu olhei e falei assim, é aí que pega. A pessoa está com uma coisa na cabeça, vem uma coisa parecida no e-mail, ela, então é isso aqui, coloca, entra, e às vezes ela está com a cabeça em outro lugar e ela vai entrando. Quando vê, já era. Então, isso pode acontecer. Ainda mais com o celular ouvindo, às vezes que a pessoa está tô precisando de tal coisa, aí já vem um negócio no seu e-mail, você pensa que é do Mercado Livre, mas não é, é um adware que já estava instalado na sua máquina, que mandou um e-mail para o seu... Percebeu que você precisa, já joga lá, tal, você acha que e aí já era. A gente tem que prestar muita atenção. A minha mãe constantemente recebe os e-mails lá. Eu já ensinei ela, mãe, você conhece a pessoa que te mandou e-mail? Não. Eu falei, então deleta. Joga na lixeira, depois eu vou lá e vejo. Mas assim, como você falou, por exemplo, o Gmail de vez em quando deixa escapar umas coisas. Por exemplo, isso que eu recebi foi via Gmail, passou. Falei, passou. Estou precisando de um orçamento que era exatamente esse. Eu não perguntei para o cara, eu podia ter perguntado para você, mandou o orçamento? Quando eu abri, falou assim, clica aqui para pegar o orçamento de tal coisa para imprimir. Eu não cliquei, né? Falei, o cara costuma mandar o orçamento em Word no meu WhatsApp? Olha, o cara está com aplicação, com site oferecendo resposta. Então, assim, e entre outras coisas assim, que eu já presenciei, coisa que era real, mas a pessoa coloca, por exemplo, o nome do site errado, você vai para um outro lugar. Não é exatamente phishing por e-mail, mas o que acontece muito, e aconteceu comigo, é você fazer uma busca no Google e o primeiro link patrocinado que aparece ali é um site parecido com aquele que você quer. Aí você vai lá e começa a fazer uma compra ali, quando você vê, não, mas não é aqui, né? Tá com a cabeça em outro lugar, tá distraído. Então, a concentração tem que ser 100% sempre. Além... Então, não é só uma coisa ou outra, como eles colocaram nessa matéria, né, cara? A gente tem que ver que tem tudo em conjunto. Tem a educação, tem os filtros anti-spam da vida, tem os filtros iniciais de reconhecimento de coisas ilícitas, de links que pode estar apontando, redirecionando para sites que já são marcados, né, num vírus total da vida, como malicioso, né? Produtos que estão anexados nesse meio, que já podem ser avaliados, colocados numa quarentena ou deletados antes mesmo de chegar o e-mail para a pessoa. Isso são coisas até automatizadas, mas sempre passa alguma coisa. Sempre passa alguma coisa. E essa alguma coisa que passa, você, além dessa educação contínua que tem que ter em cima de todos os funcionários, todos as pessoas que estão ali ajudando na empresa,
ainda existe a possibilidade de problemas acontecerem. Porque o que você falou, o cara está atarefado, ele tem situações semelhantes acontecendo, ele vai que cai, o cara está resolvendo o problema de uma escola, aí recebe um e-mail falando de escola, ele na pressa, ele vai clicar, cara. Aí já foi, né? Aí já foi, né? Então tem muito detalhe que eu acho muito simplista, as pessoas simplesmente falam assim, não, resolvemos problemas de phishing. Não resolve, cara. Não resolve. Tem muito phishing que não serve para nada também, mas é dor de cabeça, né, cara? Já aconteceu casos, assim, de eu ter dúvida. E aí, na dúvida, eu joguei no ChatGPT. Na hora, veio um relatório. Eu falei assim, pô, agora essa parte de cybersecurity, se souber trabalhar com a IA para fazer análise e coisa, consegue dar um retorno de relatório legal. Eu peguei na hora, explicou de onde estava vindo, quem que estava, quem já tinha sido reportado, blá, blá, blá. Foi bem legal, assim. Então, é um dos conselhos que eu dou. Tá na dúvida? Copia, tipo, o e-mail e joga lá. De onde vem isso aqui? E ele fala. É uma saída, né? É um jeito do cara conseguir... Não é todo mundo que vai fazer, né? Esse que é o negócio, cara. Depende do momento. Você falou também, o povo acessar pelo celular, pelo tablet, acessar por uma coisa web em outra máquina. Acontece, cara. Acontece. E-mail, tá? E phishing, eles vão estar andando sempre junto. Não tem como. Tem que estar muito ligado o tempo todo. Baixou a guarda, não dá para confiar só em filtro, não dá para confiar só em antivírus, porque uma coisa ou outra vai passar e você vai meter o dedão lá e vai fazer besteira. Não tem o que falar. Bom, galera... Porque se passou, né? Se passou, 90%, você acha você já teve a orientação que tem filtro, então passou por tudo, chegou em mim e você vai clicar, cara. Exatamente. É difícil. E é por isso que eu falo que essas campanhas de phishing é um engodo, cara. Porque o nego tá lá fazendo as coisas, aí vai assim, o chefe, você clicou 3 e-mails essa semana que eram testes. E aí, você vai mandar o cara embora? Sério mesmo? Bom, só para ficar a perguntinha ali na consciência falando no seu ouvido, da dúvida dentro da sua cabeça. Galera, obrigado por mais esse programa, estamos chegando aqui ao fim. Marcelo, obrigado por você estar aqui presente, sempre bom te ver, trocar uma ideia, pegar uma visão diferente aí de outra pessoa participando aqui com a gente, é muito legal isso, né? No mais, semana que vem a gente está de volta, com mais problemas ainda, mais coisas acontecendo, para vocês estarem sempre ligados no que acontece para lá e para cá. E lembre-se, vá na sua máquina, atualize. É o único jeito de você ficar menos aquém de uma segurança mínima necessária para você ter uma vida mais tranquila, né? No mínimo, porque a gente não consegue mais fugir disso, tá? Nossa volta toda tem tecnologia, então você tem que se cuidar um pouquinho. Beleza? Obrigado, Marcelão. Obrigado, galera. Eu que agradeço. Beijo para vocês. Até semana que vem. Valeu! Programa Ed Zone.